boa noite. Mais uma vez aqui ao vivo, para o nosso QGR Live. Hoje a gente tem uma mensagem muito bacana. Tem uma coisa que eu recebi hoje que eu achei muito interessante de falar. E vou compartilhar com vocês de uma forma bem prática, bem rápida, bem objetiva. E que eu acho que vai ser bênção na vida de muita gente. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Eu salvei aqui, eu fiz um rascunho e salvei ele aqui no computador de Ju. Então tá aqui, deixa eu só dar um zoom aqui para me enxergar melhor. Beleza, olha só, nós vamos falar hoje sobre 6 passos para ter fé. 6 passos para ter fé. E o que acontece? A gente precisa muito dessa questão de fé. Eu tive um contato com uma pessoa muito querida minha um tempo atrás. A gente conversou muito sobre essa questão de fé. E a gente conversou e falou muito sobre a questão das pessoas, do quanto as pessoas estão sem fé nos dias de hoje, sabe? E inclusive essa pessoa estava compartilhando comigo que ela também está sem fé. E o que acontece? Eu fiquei pensando muito nisso que essa pessoa falou. E uma das coisas que mais nos liga ao Senhor, que mais nos liga a Deus, é realmente a fé. É a gente ter fé, né? Ok, Keila, boa noite, tudo bom? Beleza. E vamos pegar aqui um por um desses 6 passos. O primeiro passo é invocar a presença do Espírito Santo. O que é isso? Nada mais é do que a gente orar, do que a gente pedir realmente a Deus para poder estar dentro daquele propósito. E aí, beleza? Dentro daquele propósito, dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca. Tem uma passagem, eu vou deixar a passagem bíblica aqui que me lê bem no finalzinho, que é uma passagem que eu queria compartilhar, que fala sobre essa questão de fé. Tem várias passagens, mas eu queria ler uma específica em Mateus. Então, assim, o quanto a gente precisa, dia após dia, a gente está em conexão, em contato com o Senhor, está orando, está convidando realmente Ele para estar dentro da nossa vida de fé, para que a gente realmente tenha essa fé, tenha esperança de tudo aquilo que a gente não vê ou não viu, né? Que é a questão de mentalize, que é o segundo passo para se ter fé, que é mentalizar. A gente precisa, né, de mentalizar, de colocar na nossa mente aquilo que a gente vai viver. Tem um livro que eu acho muito interessante, eu li ele há um tempo atrás, que chama A Quarta Dimensão, David Paul Yang-Shu, acho que é esse o nome dele, do autor. E ele conta uma história que eu acho bem interessante sobre essa questão de mentalizar. E aí envolve até outros passos que eu vou falar aqui, mas eu vou contar essa história dele. Ele fala que ele queria muito ter uma bicicleta, ele queria muito ter uma cama, e um móvel para guardar as roupas, se eu não me engano, acho que era isso. Mas a bicicleta e o móvel era uma coisa que gravou muito aqui na minha mente. E ele era uma pessoa que vivia na Coreia, numa época muito, muito pobre, né? E ele não tinha muita condição, ele tinha um cômodo onde ele morava de favor e não tinha nada, ele dormia num papelãozinho no chão e não tinha mais nada, só aquilo. E aí ele começou a mentalizar dentro daquele cômodo uma cama e uma bicicleta para ele poder ir para os locais onde ele precisava deslocar, que ele andava muito. E ele começou a mentalizar, imaginar como é que era a bicicleta. E aí ele conta que alguns dos momentos que ele estava em oração, pedindo a bicicleta, né, ele escutou, né, o Espírito Santo falando com ele que era para ele descrever melhor, que ele não tinha descrevido o que ele queria. Era uma escrivaninha, o móvel que ele queria. Era uma escrivaninha para ele fazer os estudos dele e escrever. E aí ele começou a especificar nas orações. Ele escreveu e especificou aquilo que ele gostaria, que era uma bicicleta de tal cor, de tal marca, uma escrivaninha de tal madeira e tudo, sabe? Descrevendo
cada coisa que ele queria, cada detalhe daquilo que ele estava mentalizando para ganhar. Que aí envolve os outros passos. Ele chegou até a falar para alguns membros, né, da onde ele frequentava, ele chegou a falar que ele tinha uma bicicleta, que ele tinha uma escrivaninha. Ele estava acreditando, ele tinha tanta fé que ele falava que tinha. E aí uns irmãos falaram com ele assim: não, a gente não está acreditando que você tem isso que você está falando que você tem. Leva a gente lá, porque a gente quer ver. E aí quando eles chegaram lá não tinha nada. E ele falou isso, ele falou: ó, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Já está aqui. Já realizou, já está aqui. E os irmãos riram dele, né? As pessoas riram. E ele realmente conquistou, depois de um tempo, aquela bicicleta, aquela escrivaninha, aquela cama da forma que ele queria. Então é muito importante a gente mentalizar e buscar na nossa mente tudo que a gente realmente deseja, almeja, principalmente para a nossa vida com o Senhor. Isso é uma coisa muito importante porque qual que é a maior promessa da nossa fé? Que a gente vai ter uma vida após essa aqui, e um corpo incorruptível, né? Um corpo que não vai sofrer com doenças, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. Então, é importante a gente exercitar essa fé para que a gente realmente possa acessar essa vida futura que a gente vai ter. Visualize. Como que a gente visualiza isso? Eu acredito muito que tem uma outra forma que a gente fala muito para visualizar, é realmente a gente tentar mensurar ou testar essas situações que a gente gostaria para desenvolver nossa fé. Por exemplo, quando vou trazer aqui para uma coisa material. Quando a gente quer, por exemplo, uma casa, um apartamento, um carro, uma roupa, alguma coisa do tipo. Até fala aqui mais na frente sobre essa questão. Eu vou segurar aqui para me falar no finalzinho aqui. Então, visualizar é você realmente começar a enxergar com os olhos da fé aquilo que você ainda não conquistou, que é muito importante. Outra coisa é você começar a não só mentalizar, a não só visualizar. Esse visualizar, vou dar um exemplo melhor para vocês. Quem tiver oportunidade, fecha o olho nesse momento e imagina cada um de vocês na sua casa, na casa de vocês. Vocês entram lá no banheiro onde vocês tomam banho, mas façam isso de olho fechado. Entram no banheiro onde vocês tomam banho, vocês abrem o chuveiro, olha aquela água caindo na temperatura que vocês gostam. E aí vai sentindo essa água tocando agora no seu corpo. Essa água tocando no seu corpo, você pegando aquele sabonete com aquele cheiro que você gosta e tomando aquele banho, passando o sabonete, né, esfregando seu corpo. E depois que você tomou esse banho, você seca com aquela melhor toalha, aquela toalha que você mais gosta, e seca o seu corpo. Olha para você ver, se vocês realmente conseguiram entrar aqui numa situação de mentalizar e visualizar com os olhos da fé, você não estava presente ali no banheiro, você não estava molhando, mas você sentiu, né? Você visualizou com os olhos da fé toda essa experiência aqui que eu compartilhei com você, toda essa experiência que você passou agora nesse momento. Escriturar. Assim que a gente fez isso, que a gente fez esses 3 primeiros passos, é muito importante a gente ter um caderno de anotação, onde a gente vai, de repente, até anotar as nossas orações, aquilo que a gente está falando, que a gente está compartilhando com o Senhor, aquilo que a gente está desejando, aquilo que a gente está buscando. É muito importante a gente ter isso escrito. Eu vejo várias pessoas, e aqui mesmo, a gente mesmo aqui em casa, a gente vários treinamentos, vários locais que a gente foi, a gente ia anotando os insights, né, que a gente ia tendo, aquilo que ia tocando na nossa vida, e isso fazia muito sentido para a gente depois ir lá e dar uma pesquisada, dar uma relida 1-2 dias depois, porque se a nossa mente, se o nosso cérebro não acha importante aquilo que a gente aprendeu,
ele descarta depois de algum tempo. Ele descarta já no outro dia. E a gente relendo aquilo algumas vezes, a gente vai gravando, nosso cérebro começa a falar assim, poxa, eu estou vendo, eu estou enxergando isso aqui, eu estou escrevendo isso aqui várias vezes, então isso deve ter um grau de importância alto. Eu preciso concretar isso, vamos dizer assim, né? Colocar isso de uma forma bem firme aqui na minha memória. Outra coisa que é muito importante é a gente falar, a gente pronunciar que a gente realmente vai conseguir, que a gente vai conquistar essa fé, que a gente vai conquistar aquilo que a gente deseja. E uma coisa muito, muito bacana, que eu não sei aqui quem já fez, mas quem não fez tenha essa experiência de fazer, que é um quadro dos sonhos, que é o quê? Você pegar figuras daquilo que você gostaria de alcançar ou de almejar na sua vida. A gente tinha um quadro dos sonhos aqui em casa, há um tempo atrás. Eu estava até pensando nisso hoje, relembrando, né? Ele tinha uma foto de uma mulher grávida, ele tinha uma foto de uma criança, ele tinha uma foto de um carro melhor, ele tinha uma foto de uma piscina. Nossa piscina ainda é pequenininha, mas a gente já tem a nossa filha. A gente, de lá para cá, a gente conquistou um carro melhor, um carro maior, mais potente. A gente tinha nesse quadro dos sonhos, eu estou tentando lembrar aqui, fazer algumas viagens. A gente tem a oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, fazer uma viagem. E a gente consegue fazer isso hoje. A gente conseguiu trabalhar para chegar nesse nível. Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade de viajar nem uma vez por ano. Eu conheci e convivi com pessoas, trabalhei com pessoas que nunca tiveram oportunidade. Para a gente que é mineiro, né, uma coisa que é muito bom é a praia. Pessoas que nunca tinham visto o mar, nunca tinham tido oportunidade de ter ido numa praia. Então tinha essas viagens ali também, algumas viagens. E a gente estava falando aqui hoje, o quanto que é importante esse quadro dos sonhos. A gente até falou, vamos pôr ele na parede do nosso quarto. Vamos pôr na parede do nosso quarto essas figuras para a gente poder visualizar todo dia, mentalizar todo dia e realmente a nossa mente entender que a gente tem fé para poder alcançar aquilo ali que a gente almeja, que a gente deseja. E o sexto passo, depois eu vou repetir aqui todos os passos, tá? Mas o sexto passo é a ação, é a execução. Uma coisa muito interessante, eu acho que eu falei aqui no início, eu parei de falar, não lembro, mas é o testar. Por que o pessoal de lojas de automóveis põe aqueles carros para test drive? Por que quem vende apartamento coloca uma casa modelo, um apartamento modelo montado e decorado, inclusive? Por que quando você vai numa loja de roupa, eles deixam você experimentar roupa, você vestir, colocar no seu corpo? É porque é para você poder vivenciar a experiência. Na roupa, você vivencia a experiência de como que ela ficou no seu corpo. E aí você vivendo aquela experiência, você começa a desejar ter aquela roupa. E aí você faz algumas coisas para poder comprar aquela roupa. Quando você testa o carro, você começa a desejar algumas coisas que tem naquele carro que talvez no seu não tenha. E aí você realmente começa a trabalhar e a buscar ter um carro melhor, ou até mesmo buscar aquele carro. Muitas pessoas tomam a decisão por fazer o test drive no carro. Quantas pessoas não veem aquele apartamento decorado ali vendendo e não compram um apartamento daquele e não decoram o seu próprio apartamento como aquele que eles viram ali. Aquilo ali se torna inspiração para eles. Então é muito importante a gente partir para essa ação, executando, testando, né? A gente vivenciar aquilo. E tem o versículo bíblico aqui que eu queria compartilhar. Eu vou ler daqui a pouco os 6 passos para quem quiser anotar. Fala assim, ó, em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá
daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu vejo às vezes que a gente tem muita mania de falar assim, se Deus quiser, se Deus quiser. Esse versículo aqui fala assim, ó, nada será impossível para vocês. O que a gente precisa, Deus já quer. Deus já quer que a gente viva experiências. Deus já quer que a gente acesse algumas coisas, que a gente tenha algumas coisas. Só que quem está nos limitando somos nós mesmos. É a nossa própria mentalidade, é a nossa própria falta de fé. A partir do momento que a gente tiver, olha para você ver, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. É muito pequeno. A gente conseguiria falar com uma montanha para sair de um lugar e ir para outro. Então, se a gente tiver uma fé menor do que um grão de mostarda, a gente já consegue acessar muitas das coisas que o Senhor tem para a gente, muitas das coisas que já estão disponíveis para a gente poder acessar, para a gente poder vivenciar, para a gente poder experimentar. A gente não pode esquecer disso. As promessas que Ele tem para a gente são promessas muito grandes, são promessas muito boas. E a gente precisa acessar isso, cada dia mais. Eu fico me lembrando, né, dos momentos, alguns momentos de vida que eu passei. E teve alguns momentos que eu trabalhei com caminhão que era do meu pai. A gente tinha um caminhão a meia, né? Eu trabalhava no caminhão e era um caminhão junto. E eu passei por muitos momentos difíceis ali. Eu era bem magro naquela época. Eu não tenho uma foto aqui para mostrar para vocês agora, mas eu era bem magro. E trocar um pneu de um caminhão carregado era muito desafiador, era muito pesado. Mas eu acreditava que eu ia conseguir. Eu acreditava que com algumas ferramentas eu conseguiria fazer aquilo. E eu conseguia fazer. E eu conseguia realizar. E as coisas aconteciam. Eu também me lembro de quando eu queria um emprego, eu queria trabalhar em uma empresa. E aí eu comecei a acreditar que eu ia estar ali naquela empresa. Eu comecei a visualizar eu trabalhando ali naquela empresa. Eu levei meu currículo, e aí eu fiquei ligando, perguntando várias vezes se minha vaga já tinha saído. Até que um belo dia eles resolveram me dar uma chance de fazer uma entrevista. Passei na entrevista, passei nos testes e trabalhei lá por 5 anos da minha vida. Eu me lembro de quando depois dessa empresa, eu saí, trabalhava com meu cunhado, fazendo cerca, né, fazendo vários serviços para mineração aqui, desmatamento e por aí afora vai. E eu me lembro que eu me visualizava tendo novamente, porque eu já tinha tido anteriormente, tendo novamente uma empresa. E isso aconteceu depois de um tempo na nossa vida. Então a gente precisa muito exercitar essa nossa fé, exercitar essa nossa crença. Uma outra história bacana aqui com relação à fé, quando eu conheci Ju, eu tinha um Fusca velho, dava muito trabalho, muito problema. Eu nem tinha chave para ligar o Fusca. A gente virava a ignição dele com uma chave de fenda grande. Era que virava a chave, a gente tinha que desligar a bateria para ninguém roubar. Era cheio das gambiarra. Um Fusca bege com teto solar. Quando chovia, escorria água no para-brisa por dentro. E aí um dia a gente falou assim, eu e o Ju falamos assim, que a gente não queria mais esse Fusca. Se for pra gente ter esse Fusca desse jeito, é melhor que a gente não tenha. E a gente decidiu vender aquele Fusca. A gente vendeu ele. E quando a gente vendeu o Fusca, a gente falou assim, o próximo carro que a gente vai ter vai ser um carro zero. Não interessa como é que o carro vai ser, mas vai ser um carro zero. E aí, alguns meses depois, a gente estava andando de ônibus em Belo Horizonte com meus filhos. A gente viu escrito assim, a gente foi olhar exatamente o carro. A gente foi numa concessionária da Fiat, preenchemos o cadastro lá, deixamos, a pessoa não deu muita atenção pra gente, e a gente viu um cartaz, né, uma faixa de rua escrito assim, Feirão Chevrolet. A gente entrou nesse feirão, era um pouco para baixo, a gente entrou, a gente viu lá um Celta preto, e aí a gente gostou daquele carro e comprou um carro igualzinho aquele, e aí a gente tinha fé que o negócio ia dar certo, a pessoa nos atendeu bem, a gente não tinha uma renda comprovada que dava para comprar, não tinha uma situação tão favorável nem para pagar aquele carro. E aquela pessoa a vendedora que atendeu a gente bem, ajudou a gente com a documentação,
conseguiu aprovar o crédito, foi até no nome da Ju na época, e aí conseguiu aprovar o crédito, o carro chegou depois de uns 20 dias, e o que aconteceu? A gente comprou aquele carro e era um carro zero, ele não tinha nada, não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, a gente só queria um carro zero. E aí, quando a gente teve com aquele carro durante um tempo, a gente falou assim, não, é importante, seria bom ter um ar-condicionado, ter uma direção hidráulica. E o próximo carro que a gente comprou tinha um ar-condicionado, tinha uma direção hidráulica. E o mais interessante, a gente tinha tanta fé para pagar esse primeiro carro, a gente realmente não tinha dinheiro para pagar a segunda prestação, a gente tinha dinheiro para a primeira. E a gente a gente vendia um pouco de artesanato naquela época, a gente começou a ir para Macacos, que é aqui perto de Nova Lima, a gente começou a ir ali no carro, a gente abriu o porta-mala e a gente vendia produtos de capim dourado, que a gente já vendia, a gente começou a investir mais, comprar mais produtos, né? E o rapaz até começou a vender pra gente consignado algumas coisas, e a gente começou a vender ali em Macacos, e com esse dinheiro durante vários meses, a gente pagou a prestação desse carro. A gente tinha fé de que a gente ia conseguir, e a gente conseguiu. Não foi fácil, mas a gente conseguiu pela fé. Era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Queria deixar essa passagem, essa mensagem para vocês sobre fé. Eu vou ler novamente os passos aqui para quem quiser anotar. Os 6 passos para se ter fé. Tá aqui, ó. 6 passos para se ter fé. Primeiro passo: invocar a presença de Deus. Oração, compartilhar com Ele seus sonhos. Segundo passo: mentalizar. Você vai compartilhar e você vai trazer para sua mente, para sua memória. Depois que você trazer para sua memória, você vai começar a se imaginar. Visualize. Terceiro passo: visualize. Você começa a imaginar, sentir, tocar sem estar tocando, viver sem estar vivendo, sentir o cheiro sem estar cheirando, que é essa parte de visualize. A quarta parte é escrever. Anote tudo aquilo, para que você não esqueça aonde você quer chegar, o que você quer buscar, o que você está pedindo para o Senhor, o que você está querendo. Quadro dos sonhos, montar, que é o falar, né? É o visualizar e falar. Monta aquilo, fala para o seu próprio corpo, fala para a sua própria mente, que aquilo ali você vai conquistar, que aquilo ali você vai buscar, que aquilo ali vai realizar na sua vida, aquilo ali vai acontecer na sua vida. E o sexto passo é ação, é ir em busca, é testar, é fazer acontecer, é traçar uma meta, traçar um objetivo e traçar como que você vai chegar até aquele objetivo. Quais são as metas de curto prazo, quais são as metas de médio e de longo prazo para você alcançar aquele objetivo. E deixo a indicação aqui desse livro, Quarta Dimensão, livro muito interessante. Ele fala especificamente sobre fé, sobre você acessar o Kairos, acessar aquele lugar onde você ainda não tem, mas você já enxergou, você já tomou posse daquilo que está disponível para você, e você vai conseguir realmente exercitar a fé e realizar muita coisa pela fé, realizar muitos sonhos, realizar muitas coisas boas, sabe, familiares, na área física. Tanta gente aí hoje querendo alimentar melhor, querendo fazer uma atividade física, deixar de sentir algumas dores, de ter algumas doenças. Então, acessa a fé que você vai conseguir e começa a fazer esses passos que você vai conseguir. Se você quiser ter mais saúde, eu escutei uma experiência esses dias de saúde muito interessante. Pessoas que estavam desistidas, às vezes em estado praticamente terminal de câncer. Foi uma médica que falou isso, um oncologista que cuidava de pacientes já em estado terminal. Essa médica teve a oportunidade de vivenciar algumas situações de fé das pessoas. Aconteceu uma situação de, por exemplo, de um nascimento de um filho ou de alguém da família adoecer e precisar de ajuda, e aquelas pessoas saírem de um leito de hospital, saírem de uma situação, às vezes, de CTI, de uma situação muito ruim, e ajudarem a cuidar daquele filho que nasceu, ajudar a cuidar
daquela outra pessoa que precisava. E realmente assim, sem explicação, a pessoa estava ali para morrer em alguns dias, em alguns meses, mas elas se recuperavam porque elas tinham fé de que elas iam conseguir ajudar o outro. Então eu achei isso muito interessante, também queria compartilhar aqui. Então é isso, tá, gente? Vamos exercitar nossa fé todos os dias da nossa vida. Fé é um exercício, fé é uma decisão. A gente tem que decidir ter fé. A gente tem que decidir acreditar naquilo que ainda não se materializou na nossa vida. A gente tem que decidir acreditar naquilo que a gente nunca viu, naquilo que a gente nunca tocou, pela fé que o Senhor nos dá. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tenham todos aí um excelente restante de semana. Compartilhem, eu vou deixar salvo aqui no WhatsApp. Depois eu vou compartilhar lá no YouTube. Compartilhem esse vídeo aqui com o máximo de pessoas. Aqui no Instagram, eu falei WhatsApp, mas é aqui no Instagram que eu vou deixar. E depois eu vou compartilhar lá no YouTube também. Eu já estou compartilhando lá alguns. Quem tiver a oportunidade vai lá, Família Clemente. Tem minha fotinha de Ju lá, nesse momento. Tá lá, sigam a gente lá. Lá tem muito conteúdo bacana para vocês poderem ver. E que vocês tenham um restante de semana abençoado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida da família de vocês. E que vocês realmente possam alcançar esse nível de fé, de acessar, que nós possamos alcançar, de acessar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a gente não acessou ainda, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e até semana que vem, quarta-feira, 19h30. Até mais, um abraço.